Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, você que acompanha mais uma edição do Oriente Médio em Revista. Eu sou o André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Oi, boa noite. Oi, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com Rima Awada, psicóloga e escritora. Mas antes, a gente vai para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Vamos lá, então. O cessar-fogo em relação ao Líbano, a gente está falando na terça, 28 de janeiro, já foi violado 4 vezes. Na verdade, o Estado sionista violou antes. Estava tentando ocupar como faixa exclusiva o sul do Líbano, bem na divisa com a Galileia ocupada. E as evidências, elas beiram a insanidade. Forças, tropas sionistas estavam roubando oliveiras. A tradição, por exemplo, na Cisjordânia, na Palestina ocupada, é erradicar as oliveiras e depois cortar as raízes, salgar a terra, como fez Roma e Cartago. No sul do Líbano, estavam roubando os pés de oliva, os olivais. Isso é um dado. O outro é o seguinte. O acordo do novo presidente libanês era consensuar com o maior número de forças possíveis, política moda libanesa, e, evidentemente, tentar criar uma situação onde o Líbano fosse de novo viável em termos econômicos. Só que tinha um detalhe. Para isso acontecer, era necessário a saída do Estado sionista do sul do Líbano e o avanço das forças militares regulares do Líbano, que não tem capacidade de combate, vamos ser sinceros, não tem. Bom, agora é hora de vamos ver. Na quarta violação consecutiva, o tal de Israel bombardeia o sul do Líbano, mata pessoas, deixa um monte de ferido. E, em tese, o exército libanês estava escoltando a população do sul do país para retomar suas casas e territórios. Agora, gente, vou falar aqui o que eu tive a chance de falar na TV do Irã faz meia hora e também o que a gente comentou ao longo dos últimos 4, 5 dias. Ou o exército do Líbano se prova em combate e vai ter que enfrentar o inimigo, ou o Hezbollah e a resistência voltam para a área, adeus cessar-fogo e seja o que Deus quiser. Porque não tem como deixar que o inimigo ocupe o território que não é dele. Para terminar, passar para o André, para o Mohamed, entrar nosso convidado, passar para a Júlia. A situação na Palestina agora é o inverso. O gabinete de guerra, o gabinete de criminosos de guerra de Netanyahu nos seus séculos, sabe perfeitamente bem que enquanto durar algum tipo de tensão territorial extrema, o gabinete não cai e o governo dos Estados Unidos banca ali os seus aliados genocidas. Quando a coisa acalmar, nem que seja um pouco, aí o sionismo vai acertar conta consigo mesmo. Não sei se Netanyahu não sai preso, não sei se fora do cargo, se ele fica vivo. A gente não sabe, conhece a história e a gente aprende com ela. Mas enquanto isso, vão promover a limpeza étnica na Cisjordânia, avançar. E por quê? Para fechar. Porque a representante dos Estados Unidos na ONU, agora me foge o nome da deputada, tem cargo de diplomata, ela pode, né? O burguesão não tem a diplomacia profissional como a gente tem.
disse que, 2 pontos abre aspas, em audiência no Senado da Gringolândia para efetivar na ONU, a Judéia e a Samaria pertencem ao, aspas, povo de Israel. O senador perguntou, a senhora tem certeza que está falando sim? Tenho, é um direito bíblico. O senador perguntou, a senhora mantém o que está falando sim? Mantém. Encerrou a sessão. Então, já que a vida e o sangue dos palestinos vai ser moeda de troca para o populismo religioso na superpotência comandada por um gerente de cassino e outros empresários ladrões, realmente os próximos 2 meses, na Cisjordânia, tudo pode acontecer. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Não duvido nem que não promovam um bombardeio contra Jenin. Não é de helicóptero, já estão fazendo. É bombardeio com aeronave de asa fixa. Vamos para o programa, obrigado, boa noite, porque a gente está vivo e a gente está lutando. Oi, gente, vocês me escutam? Opa, Me escutam a gente bem? está ouvindo. Então, vamos lá, dando sequência aqui no programa, a gente vai conversar hoje, então, com a nossa convidada, Rima Awada, que é psicóloga e escritora. Então, boa noite, Rima, e muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Rima, iniciando então a nossa conversa de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental das populações refugiadas, de quem deixa suas terras de origem e parte para se adaptar em novos destinos, né? Se tu puder comentar para a gente um pouco sobre essa questão, sobre esse sair das suas raízes e ir para outros lugares, como é que fica a cabeça e também a convivência com outras pessoas, enfim, a adaptação dessas famílias. Certo, obrigada, Júlia. Eu sempre digo que o tema das migrações e refugiados e mudanças climáticas é o tema definidor do nosso século. A gente precisa falar sobre isso, porque a gente vai precisar lidar com isso cada vez mais. E é preciso lembrar também que quando a gente fala de migrações, refúgio, apatridia, a gente está falando de uma temática que transversaliza uma série de violências. Porque a partir daqui a gente pode falar sobre xenofobia, racismo, pobreza, desigualdade, a gente pode abordar diversos temas. E nós hoje vivemos uma conjuntura de muitas guerras. A gente fecha 2024 com crises humanitárias superando a marca dos 6 milhões, com Venezuela, Síria, Ucrânia, Palestina, que vem se sobrepor a vários outros conflitos não resolvidos, várias outras respostas humanitárias não resolvidas e que produzem cada vez mais refugiados. E é muito interessante que a gente fale sobre isso, porque a gente também pode fazer um paralelo com o Brasil, que nós também vivemos em território de guerra, porque um território marcado pela necropolítica também é um território em guerra. As intervenções nas favelas fazem com que muitos de nós experimentem a guerra, mesmo quando oficialmente nós não estejamos nela. E, portanto, a guerra e as crises humanitárias, elas falam muito de nós. Fala de algo que nós precisamos olhar, entender, de modo que nós devemos nos posicionar e agir. E quando você pergunta sobre essa questão de como fica a saúde, a questão dos migrantes que precisam se deslocar, em contextos emergenciais como esses, acontecem várias migrações simultâneas, porque o deslocamento forçado ele não ocorre apenas a nível físico, mas também em diferentes aspectos da vida. O território ele não é somente um espaço físico, o nosso corpo também é um território. Então, por isso que é importante considerar nesses contextos a questão da cultura como um aspecto importante, que a gente compreenda que a diversidade cultural de cada um que chega vai atravessar todas as dimensões da vida. E quando a gente fala em saúde, a gente tem que levar em consideração essa parte cultural. Mesmo que a gente tenha uma formação, tenha mestrado, doutorado, nós não sabemos tudo. Eu sempre falo na questão da humildade cultural, reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Reconhecer e depois poder ter habilidades e elementos para lidar com toda essa diversidade, com todas essas diferenças e essas características que acometem esses migrantes que aqui chegam, né? Que eu chamo de competência cultural. Então,
o letramento intercultural. Eu vejo assim, a falha maior que a gente tem hoje com relação aos migrantes que chegam e que atinge diretamente a saúde deles é a nossa falha no letramento intercultural. E a gente não precisa ir longe, nem sair do nosso quintal, porque a nossa identidade brasileira, ela sempre foi jogada de uma forma desleixada. O Brasil ele ainda não criou um pensamento brasileiro, uma pedagogia a partir dos encontros e desencontros que formam o país, né? Europeia, indígena, africana, tudo isso. Então, a partir desses desencontros, violências, negação do racismo, escravidão, das negações todas que o país foi fazendo, a gente não conseguiu resolver as nossas questões internas. Aí, quando chegam esses migrantes, esses novos refugiados, tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver aparece nesse encontro com esses novos refugiados. Então, a gente aprendeu a não gostar de negros, de indígenas, inclusive a rejeitá-los e colocá-los no rodapé da história. Nós aceitamos os 10% dos europeus, né? O tal do complexo de vira-lata. Mas a gente sempre pensa a partir da lógica do outro, do colonizador, né? Então, o nosso pensamento ele foi muito entorpecido ao longo da história. E é por isso que há muito da fúria nacionalista e da xenofobia que devasta o mundo hoje, ela se baseia no oposto do interculturalismo, que é isso que eu trago no começo para vocês. Que a gente tem uma falha nessa formação. E assim, os chamados nacionalistas atacam tudo que são diferentes deles. Então, ao meu entender hoje, uma das coisas que mais afeta a chegada desses novos migrantes e refugiados é o nosso despreparo de lidar com essa questão intercultural. Rima, tudo bem? Bem-vinda. Antes eu quero fazer um pedido aí à audiência que está nos acompanhando nos vários canais aí, a Voz Trabalhadora, o GGN, canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. Está faltando mais algum canal? Oriente Médio Revista, claro. E tem mais alguém? Mais algum canal, gente? Me lembre aí. Memória está fraca. Bom, pedi um compartilhamento, dê seu like aí. E o mais importante, né, gente? Apoie aí o nosso programa. Daqui a pouco o Alan está colocando aí o QR Code aí para você dar aquela força para a gente. Está aqui debaixo da tela. Enfim, é isso aí, gente. Rima, eu tenho uma pergunta. No caso específico da nossa colônia árabe no Brasil, temos um paradoxo. Uma maioria bem posicionada na pirâmide social brasileira e, ao mesmo tempo, com uma parcela majoritária absorvida ao modelo de vida ocidental. Como equilibrar isso? Se eu entendi bem a sua pergunta, está relacionado talvez a nossa comunidade talvez não se identificar tanto com a sua própria cultura, com o seu país, certo? É algo mais ou menos Exatamente. sentido? Eu tenho eu levanto alguns aspectos que interferem nisso. Primeiro, essa questão da falha de nossas competências culturais. Número 2, todas as narrativas que são construídas e que resultam na desumanização de vários povos, inclusive o nosso povo, né? Toda a questão da presença das culturas alheias, que esteve até poucos anos permeada por olhares colonialistas, racistas, xenófobos e preconceituosos, e que matizaram todos os nossos produtos culturais. Até pouco tempo a gente tinha filmes, músicas, livros, produção cultural como um todo, que foi permeada por esse olhar muito colonialista e xenófobo. Então, a gente sempre consumia esse tipo de material. E a partir de agora que a gente vê uma produção maior que busca trazer mais, nos aproximar mais da realidade dos nossos povos. Um quarto ponto que eu levanto é como a gente é sempre visto como o outro, o estrangeiro, o estranho. E o quinto ponto que eu levanto é a questão do apagamento histórico e da censura que esses povos sofrem. Tudo isso junto forma um caldeirão que muitas vezes nos afasta da nossa própria identidade, criando uma certa vergonha, um certo distanciamento. E a gente sabe que a gente está vivendo hoje um momento de refletirmos sobre como são construídas as narrativas que desumanizam o outro. A guerra, ela primeiro se plasma como um fato psicológico,
para depois se materializar em um fato histórico. Toda guerra, antes de acontecer, concretamente, é uma guerra psicológica. E aqui a gente está falando da deslegitimação, que é um caso extremo de estereótipos para justificar a aniquilação do outro. Então você pensa, nós somos vítimas dessa legitimação. O tempo inteiro a gente tem que combater essas tentativas de aniquilação contra o nosso grupo. Então, essa desumanização é a linguagem comum do genocídio. Essa linguagem ela não é de agora e ela nunca parou. A gente sabe que as nações fundadas no genocídio desumanizaram historicamente povos indígenas e africanos escravizados. Não é à toa que até hoje eles precisam o tempo inteiro provar que são dignos de existência. E as lutas elas estão interligadas. Por isso que a retórica desumanizante, vinda de todos os cantos, ela tem que nos perturbar. Né? Então, isso atinge... É um apagamento? Exato. Isso atinge o nosso grupo também. O terceiro ponto que eu levantei para você foi a questão de como a cultura, de forma geral, foi permeada por esse olhar colonialista. Então, assim, principalmente com relação aos grupos subalternizados, de como os conhecimentos são construídos, chegam até nós, como são feitas as narrativas, como os inimigos são construídos. A Chimamanda Ngozi já dizia, mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa repetidamente, e é o que ele se tornará. Né? E a consequência da história única é que ela rouba das pessoas a sua dignidade. Então a gente tem que lidar com isso também. O tempo inteiro tentam roubar a nossa dignidade. Então isso tudo vai criando um certo distanciamento. Entende? É por isso que eu aposto muito na literatura e no trabalho com a escrita, com a palavra, porque eu entendo que é um depositário de saber e é um suporte na superação de preconceitos e estereótipos tão disseminados culturalmente. E, felizmente, nesses últimos meses, a gente tem visto um boom de produção, né, em vários níveis, permeando e reatualizando a nossa cultura, né, para tentar preencher essa lacuna, porque o tempo todo estavam falando por nós, a gente não podia falar por nós. Hoje a gente já tem produções muito bacanas que conseguem trazer um pouco da nossa realidade. Depois a gente pode falar um pouco também das recentes produções e livros que eu organizei nesse aspecto. O quarto ponto que eu trouxe para você é como a gente é visto como o outro, o estranho, o estrangeiro. É por isso que a gente não se vê representado nessa cultura. Porque a gente ainda é visto como aquele que é estranho, estrangeiro, que vem para pegar algo, que não vem para somar, que vai muito na contramão daquilo que eu trago no início da conversa do interculturalismo, né? E o último ponto, que é muito importante, é a questão do apagamento histórico e a censura que a gente sofre. Trazendo para a questão palestina, por exemplo, desde 72, há anos, desde a década de 80, eles roubam os arquivos palestinos. Temos muitos exemplos de como eles tentam apagar a cultura palestina, né? Como arrasaram várias centenas de cidades e vilarejos, tentando apagar a história. Eu digo que a Palestina ela é como um manuscrito. Na superfície é uma coisa, embaixo dela tem toda uma história que está sendo pavimentada. E ainda assim, em paralelo, a gente vê diariamente morte de escritores, jornalistas, poetas, nessas vozes sendo apagadas. E por isso que a cultura é uma coisa tão importante para o povo palestino. Porque a partir da cultura que eles dizem, nós estamos aqui. Né? Porque tudo gira em torno de uma guerra de narrativa. A gente precisa retomar a questão da narrativa para nós, porque é uma forma da gente dizer, nós estamos aqui e a gente precisa falar por nós mesmos. Então, todos os emblemas da nação palestina, em níveis muito básicos, sempre foram um tabu e foram censurados. Mohamed, você lembra que teve anos na Palestina, teve uma época que a bandeira palestina era proibida, né? Não podiam mostrar a bandeira palestina. E aí foram surgindo várias formas de contornar a situação, né? Então a gente não pode mostrar a bandeira, então a gente vai usar cores, a gente vai usar melancia, a gente vai usar outras coisas para falar de Palestina. Então, aí que entra a Sumud, que se tornou um conceito cultural multifacetado entre os palestinos, porque é uma forma da sociedade se reorganizar, né? Entrelaçada com um enraizamento, uma postura que
ela pode se desdobrar, pode se dobrar, ela pode se enfraquecer, mas ela não se quebra, porque o tempo inteiro eles têm que parir estratégias de sobrevivência. Então, todos esses elementos que eu citei para você, mas todo o apagamento histórico e a censura, isso acaba afastando a comunidade, porque acaba desanimando, a pessoa fica com medo, a pessoa vai se distanciando. Então, são elementos que acabam criando essa situação de alguma forma. Obrigado. Tá fechado, Mohamed. Estou chegando, por gentileza. Opa! Curtam, compartilhem, né? E principalmente se inscrevam no nosso canal, né? Nos canais mais diversos em que está passando essa live. É muito importante, né? A participação. Diga de onde vocês estão falando, que também é importante. Nós vermos a matiz brasileira ou até do exterior participando do nosso programa. Bom, Rima, eu ia fazer uma pergunta que tu praticamente respondeu, né? Então eu vou alterar a minha pergunta, né? No sentido de que nos 2 finais de semana anteriores nós vimos os reféns palestinos sendo soltos, né? E com isso as comparações de quando eles foram pegos pelo sionismo, botados em cárcere, e saem muito magros, sequelados, catatônicos, mentalmente, a maioria com problemas, né? Como é que se resolve isso? Como eles vão se integrar à sociedade? Se tem uma possibilidade deles se integrar à sociedade? Psicologicamente, poderia me falar sobre os prisioneiros palestinos? Sim, Mohamed, eu também acompanhei essas imagens, que são das mais horríveis, né, que a gente possa imaginar, mas até nesse livro que eu organizei e traduzi, a doutora Samar, que é uma psiquiatra e trabalha nesse contexto, ela traz um capítulo todo falando dos prisioneiros palestinos. Inclusive, o título do capítulo é Psicopatologia desencadeada por prisão e tortura. Como que esses homens, essas mulheres, esses adolescentes entram na prisão normais e saem dela com alguma psicopatologia, com algum transtorno psiquiátrico. A grande maioria. Né? Então, ela vai trazendo essa situação. Então, ela diz que isso, na verdade, é uma estratégia, né? É uma estratégia muito bem pensada e arquitetada por Israel para minar a estrutura das famílias palestinas e desorganizar a comunidade. Porque o pai palestino que foi preso, torturado e passa anos em prisão, ele sai tão fragilizado e tão incapaz de seguir sustentando sua família ou protegê-la, que ele fica numa situação assim de inaptidão, né? E isso tudo é feito para quebrar mesmo as famílias, né? Então, muitos deles que entram ali, quando não saem mortos, eles se tornam psicologicamente distantes por conta da prisão e o trauma da tortura. E ela traz um relato de que 1/3 de todos os homens palestinos esteve em detenção israelense em algum momento ou outro, desde 67, e muitos deles, libertados depois de longos anos na prisão, acabam se tornando sombras de seu antigo eu, ela traz esse termo. A gente já não consegue mais reconhecê-los como eles eram antes. E ela vai trazendo várias questões de como essas prisões elas são pensadas estrategicamente para destruir, né, a sociedade e como isso afeta todo mundo. Por exemplo, o filho que não viu o pai crescer já não reconhece mais a autoridade do pai, a esposa que viveu tanto tempo longe do marido que já não reconhece ele mais como marido. Então, toda essa impotência, tudo é criado para gerar impotência, né? Para gerar impotência. Que horror, que horror. Eles saem a tortura, a desumanidade desse sistema sionista, desse sistema abusivo, ele abusa dos direitos humanos, ele não segue nada do que a humanidade conquistou até hoje. Né? É um abuso esse sistema de prisional, esse sistema de ocupação, esse sistema de tortura.
Isso me causa nojo, perfeito nojo, né, dessa Israel, né, esse inferno. E quando envolve criança e adolescente, é ainda pior, porque todo o crescimento social e psicológico ele é interrompido por conta da experiência da detenção. Então, muitos deles, quando saem, né, eles se tornam extremamente ansiosos, deprimidos, e muitos, eles não conseguem expressar nenhuma emoção por conta das torturas, né? Que horror, que horror. Obrigado. Irmã, boa noite. Boa noite, Bruno. Acho que tem uma complementaridade na última pergunta do Mohamed. Tem como, até vou ler aqui de novo, porque a gente tem como inferir o dano causado à população palestina, inferir apenas, com 4 episódios, né? Nakba 1, Naksa, as 2 intifadas e agora o genocídio em Gaza. Porque se nós somarmos todo esse período histórico, não estou nem falando mandato britânico, greve de 36, rebelião árabe de 1939, a guerra árabe contra o Estado colonial, enfim, estou falando desse período bem concreto. Tem como a gente inferir o volume do dano para a população palestina ou é algo inimaginável, imensurável? É pergunta de leigo mesmo. Quem é da área, como é que faz isso? Obrigada, Bruno. Tem alguma coisa a gente pode inferir, sim, e é um dos debates que a doutora Samar traz. Ela esteve aqui conosco no Congresso de Psicologia e Migração, e ela diz assim que a Nakba ela não é apenas um trauma histórico, mas é uma aflição acumulativa que continua prejudicando a identidade palestina, tanto coletiva como individualmente, né? Que é uma lesão contínua que nunca foi curada, por isso que ela diz que a gente não pode falar em estresse pós-traumático para a experiência palestina, porque não existe pós. O trauma ele é contínuo, ele é agora, ele é 7 dias por semana, né? Então, assim, o sal é adicionado à ferida da Nakba em cada casa demolida, em cada pedaço de terra confiscado. Então, o trauma coletivo, ele está conosco como sociedade, nós somos filhos e netos dessa tragédia geracional. E mesmo que nós aqui do lado de cá, mesmo que não nos tenham dito nada para evitar que sofremos, a alma do grupo tem uma memória e ela se expressa de diferentes maneiras. Então, ela vai listando várias situações. Por exemplo, a culpa do sobrevivente. Tem gente que as pessoas que estão na diáspora, elas não escapam da culpa do sobrevivente, né? Dos eventos traumáticos que acontecem, estão em andamento na Palestina. Então, a experiência dos refugiados e exilados palestinos, espalhados por todo o mundo, são marcadas por uma interação única de deslocamento histórico, de um conflito contínuo e também da identidade cultural. Então, tudo isso contribui para a intensidade da culpa do sobrevivente. Então, essa culpa ela tem diferentes níveis. Esse sentimento de culpa é impotência diante do horror. Essa sensação de impotência, principalmente por conta da distância que nos separa da tragédia. Porque a gente quer construir um outro panorama humano. A gente precisa exercitar esse desejo solidário de outra forma. A gente está aqui angustiado. Então, a gente tem até um médico que traz uma expressão que diz: a gente morre 1000 mortes por dia, mesmo que a gente esteja do lado de cá. Obrigada, Rima, por enquanto. A gente vai agora para um intervalo rápido e, na sequência, a gente volta a conversar com Rima Awada, que veio participar aqui com a gente hoje. Então, já voltamos. A gente toca direto, então, pessoal? Pode ser? Vamos seguir. Vamos lá, então. Lembrando a quem nos acompanha de curtir, compartilhar o programa nas suas redes sociais. Também, quem puder e quiser colaborar com o nosso Pix, sindasp@gmail.com. O endereço está passando aí. Também tem o QR Code que volta e meia aparece na tela, mas se não, esse é o nosso contato. Qualquer contribuição, tá aí o QR Code.
vai nos ajudar muito a dar continuidade aqui ao programa nesse formato que vocês já conhecem. Também podem enviar comentários e as perguntas de vocês no chat, que à medida que a gente conseguir, né, dentro do nosso tempo aí de programa, a gente vai lendo e vai compartilhando com a nossa convidada. Então, Rima, dando sequência na nossa conversa, a gente pode ao menos inferir os efeitos diretos na população de Gaza depois desses 15 meses consecutivos de campanha genocida? A gente pode inferir os efeitos diretos nessa população? Veja, Júlia, a gente pode levantar algumas hipóteses comparando com os outros momentos de guerra que Gaza passou, mas não dá para comparar com o que se passa agora. Até a doutora Samar sempre diz para nós, a gente só vai saber a real situação de Gaza quando, de fato, isso parar. A partir do momento que esse genocídio parar, a gente vai começar a entender melhor o que se passa. Mas uma coisa que ela traz para nós é o seguinte, que uma característica que ela traz da Palestina e de Gaza é que, apesar de todos os horrores, é uma população que está em movimento, que tenta resistir e parir ações diante do inimaginável. Por isso que ela trabalha muito com esse conceito de sumud, né? Que é resistir, perseverar e amar, apesar de todas as adversidades. E uma coisa que ela traz para nós é o seguinte, que enquanto eles estiverem resistindo, da maneira que for, qualquer maneira que for, isso é um sinal de saúde mental. A questão mais grave que pode acontecer à população palestina e para nós do lado de cá, em solidariedade, é paralisia. A gente paralisar frente ao sofrimento, frente à dor. É a inação. Enquanto a gente estiver agindo, estiver em coletivo, estiver em solidariedade, fazendo qualquer coisa para mudar a situação, isso é um bom sinal. E a gente percebe que isso ainda é preservado na sociedade palestina. Então, de alguma forma, eles ainda estão perseverando, né? Estão agindo. E é o que ela diz. Quando a gente está numa situação de muito, muito sofrimento, aqui no Ocidente, a gente busca preservar a dor e se afastar. Na lógica palestina, na sociedade palestina, é o contrário. É sempre a ação em coletivo. Quanto mais a gente agir, tentar agir, mais a gente trabalha a nossa questão da saúde mental. A gente trabalha na ação, agindo. E a gente vê isso todos os dias, a gente recebe imagens, vídeos das estratégias que eles buscam entre eles, né? Seja ela qual for, né? Desde os campos de refugiados, na alimentação, na preservação da cultura, eles estão persistindo. Então, essa é uma forma de resistir ao trauma, entende? O trauma ele é muito maior quando a gente silencia e paralisa. E não é a característica predominante da sociedade palestina. Rima, eu tenho aqui... Eu queria até fugir um pouco do roteiro das perguntas, porque tem uma situação que eu gostaria de pontuar com você, a questão da empatia. Pessoas que não têm qualquer tipo de ascendência palestina, no caso, meu caso, e outras pessoas que, de alguma forma, ficaram muito tocadas com a situação que está ocorrendo em Gaza e há tempos acontece lá naquela região também, na Cisjordânia. Parece que o 7 de outubro foi um start, um despertar para isso. E muitas pessoas, de alguma forma, acabam absorvendo isso, e isso acaba gerando angústia nelas. De alguma forma, elas se sentem muito tocadas. Teve, por exemplo, eu creio que foi um soldado, um ex-oficial americano, que se imolou em Washington. Esse episódio, eu acho que tem uns 5 meses. E, além disso, também, você tem, no caso, os filhos, os descendentes que vivem em outros países, que vivem no Brasil, que sofrem também com essa distância. Como analisar essas duas situações? Daquele simpatizante, da pessoa que fica tocada, que gera empatia nela, que vive a angústia de que está acontecendo na Palestina e com os palestinos, e também dos parentes que estão aqui, que vivem à distância e a preocupação.
Sim, eu percebo assim um ponto positivo nisso tudo, nessa tragédia toda, que foi essa mobilização emocional que gerou a construção de solidariedade. Fazia muito tempo que eu não via tantos coletivos se fortalecendo, né? Tantas pontes de solidariedade. E com a solidariedade internacional, que é um chamado dos livros da doutora Salma, por exemplo, é uma forma dela pedir socorro lá de dentro. Ela diz assim, é com a solidariedade internacional que a gente também vai conseguir quebrar com tudo isso. Então, com a solidariedade, a gente relembra que a vida não é solidão, que ela não é individualista, que nós estamos conectados através de um coletivo e que nós fazemos parte de uma massa de gente que parece estar separada, mas está ligada. Então, quando a gente ativa a nossa solidariedade, a gente se recorda disso, né? Então, isso é muito importante. A solidariedade é um nutriente fundamental para existir e resistir em tempos de guerra. Então, vocês, por exemplo, que não têm nenhuma conexão com a Palestina, não tem um parente lá, mas ainda assim estão aqui à noite, trabalhando por um programa para disseminar essas informações, para abrir espaços para essas novas narrativas, isso é uma forma de solidariedade. Vocês estão nessa engrenagem de solidariedade, combatendo tudo isso. Isso tudo vai ajudar a quebrar com tudo que está acontecendo de horrível na Palestina. Pode não parecer agora, pode levar um tempo, mas a gente precisa de vocês. Sem vocês a gente não consegue. Então, tanto é que um dos capítulos do livro ela fala sobre isso. A importância da solidariedade internacional. E quando a gente está em ação, fazendo isso que vocês estão fazendo, a gente se sente, é na ação que a gente consegue trabalhar a nossa angústia. Que a nossa angústia, quando ela está parada, sem ação, ela nos adoece. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que é o que a gente percebe nos palestinos também. Eles buscam agir e parir ações diante do horror, né? Então, e a gente está fazendo a nossa parte do lado de cá. Não sei se eu respondi a tua pergunta, André. Não, correto. Muito bom. A gente, no programa, né, eu sempre enfatizo, né, que a população palestina cresce muito no Brasil. A quantidade de pessoas, né, palestinas que surgem, que erguem a bandeira palestina, a voz palestina, que não param de falar de Palestina, que sentem-se como palestinos, né, que tem o humanismo, né, de ver a injustiça passando em seu celular, passando em suas mãos, passando na leitura, né, os telejornais fazendo pouco caso, né, quase um deboche, né, da angústia do povo palestino, né, e eu vejo isso acontecendo. Tem uma pergunta aqui no chat, né, da Maria Moreira, que ela diz: como podemos ajudar os palestinos? Maria, dá para ajudar de diversas formas. Uma é conhecer a história a fundo, saber ela por completo, falar o tempo todo de Palestina e BDS, boicote contra esses produtos, sanções, né, e parar com esses produtos, né, de sionistas, né, essa narrativa sionista. Ajuda muito. Divulgar, compartilhar os canais que falam sobre Palestina da melhor forma possível, né? Isso ajuda demais. Mas, voltando, Rima, eu quero voltar a falar da parte de cá, do lado de cada diáspora. Existiria um cotidiano, entre aspas, normal e contente, assistindo o massacre de população civil enquanto a mídia ocidental dizer ser combate ao terrorismo? Não, é impossível a gente permanecer num cotidiano normal. É aquilo que eu te falei, né? Qualquer um que tenha tido um contato mínimo com a questão palestina não consegue, não tem mais volta ao normal, né? Tem até um texto muito legal que saiu na revista Cult, de uma colega minha, Ana Gibrin, que ela fala do ver e não ver a catástrofe.
e que ela levanta essa questão de, a partir do momento que você vê a catástrofe, estuda, tem contato com as catástrofes, sejam elas quais forem, você não consegue mais desver. E isso é uma questão que a doutora Samar traz para nós, que o mundo está dividido entre dois grupos. Os que não querem saber de nada, estão completamente apáticos, e aqueles que veem demais, e que daí sofrem por conta da fadiga por compaixão. Porque eles estão tão em contato com o sofrimento do outro, que de alguma forma eles adoecem, porque eles querem que os seus olhos sejam os olhos para o mundo. Porque o tempo todo a gente faz isso, né, Mohamed? Nossa, mas olha aqui, agora estão queimando pessoas vivas. Não, mas olha aqui, pelo amor de Deus, estão prendendo crianças. Vejam, vejam. E quanto mais a gente mostra, menos isso produz crise de reconhecimento e crise ética. A gente percebeu que as imagens elas não funcionam, elas não criam crise ética. Então, assim, a gente fica nesse desespero de usar os nossos olhos para mostrar o que está acontecendo para o mundo. Isso não tem funcionado. E o que funciona? Né? A palavra. É isso que a gente está fazendo. Conversar, escrever, produzir, explicar, juntar no coletivo. Porque a imagem, ela afasta. Ela cria repulsa. Então, ela vai trazendo essa questão. A partir do momento que você tem esse contato com a realidade, não tem mais volta ao normal. E isso é uma questão de escolha. A partir do momento que você escolhe ter contato, ter essa consciência de mundo, esse despertar, a gente tem perdas. É uma escolha de postura de vida. Aqueles que não querem enxergar, eles não querem perder nada. Eles querem ficar no conforto. E todo mundo aqui já perdeu alguma coisa, inclusive material. Todo mundo hoje que fala sobre a Palestina, defende a Palestina, perde alguma coisa. Eu já deixei de ser chamada. E olha que eu coordeno uma pós-graduação. Já deixei, artigos meus já não foram aceitos. Eu já fui punida de algumas formas por bancar essa escolha. Por isso que a solidariedade internacional é muito importante, porque uma coluna não dá conta de sustentar essa tragédia toda. A gente precisa de várias colunas junto. Então, a gente vê coletivos nascendo como Vozes Judaicas por Libertação. Eles apanharam muito também. Eles fizeram uma escolha. Eles tiveram que romper com muita coisa. E outros coletivos que vão se formando, isso tudo vem a somar e nos fortalecer. Então, são questões de escolha, né, e de valores frente à vida. Então, a gente escolher hoje, falar de Palestina, defender direitos humanos, isso tudo implica em perdas. Não tem como a gente ganhar o tempo inteiro. Porque a gente escolhe de um lado, a gente perde de outro. Tem gente que não quer perder. Não quer, simplesmente. Né? Ser palestino é ser corajoso, né? Isso é fato. Eu gostaria de agradecer a Ana, que botou o nome do soldado que se auto-imonou. Isso, eu até ia citar, Mohamed. Importante aí o comentário dela. Ela botou o nome do soldado Aaron Bushnell, soldado da Força Aérea dos Estados Unidos, que se autoimolou em protesto contra a cumplicidade dos Estados Unidos com o genocídio em Gaza. Isso foi em 25 de fevereiro de 2024, portanto, há 11 meses, quase um ano. Obrigado, Ana, valeu mesmo. Tem muita gente, Mohamed e Bruno, e muita gente mandando aqui de onde está assistindo o programa, de Amsterdã, aqui do Rio de Janeiro, muita gente do exterior, Goiânia. Muito legal isso, pessoal. Obrigado mesmo. Júlia? Eu estou travando demais. Não sei se estão me escutando ou só eu aqui. Rima, a gente não tem ainda. Eu queria aproveitar. Você está me escutando? Então tá ótimo. Ok, beleza. Sim. Uhum. Só voltar aqui, André, que deu um trabalho. Não, travou tudo, só um pouquinho. Não. Pode continuar, Bruno. Não tenho como, não estou vendo ninguém. Então vou aproveitar e pedir para. Travou geral. Eu acho que travou de vez. Uhum. Tá. Eu vou só dar continuidade aqui no comentário que o Bruno ia fazer, que era para que a Rima pudesse falar um pouco das suas mais recentes obras a respeito do genocídio do povo palestino, né, da Palestina. Então, se quiser também aproveitar esse espaço para divulgar
essas publicações. Vai ser muito bem-vindo, com certeza, para todo mundo aí que está nos acompanhando. Obrigada, Júlia. Então, ano passado, junto à doutora Samar Jaber no Brasil, a gente lança o Sumud em Tempos de Genocídio, que é o primeiro livro que fala de saúde mental e Palestina. Então, como é que é o trabalho de uma psiquiatra em contexto de colonização, apartheid, genocídio. E ela não traz um conceito fechado de Sumud, ela vai trazendo vários capítulos, desde prisão, tortura de adolescentes, enfim, várias coisas. E como o Sumud é praticado no dia a dia do cotidiano palestino. Então, ela vai dando vários exemplos, né? E é um livro que não é linear, é uma junção de vários textos escritos há mais de 10 anos, tem textos que foram escritos ano passado, justamente para mostrar que as coisas não começaram no 7 de outubro. Então, você lê um texto e fala, nossa, mas isso é de quando? É de 10 anos atrás? É de agora? E todos os textos têm a data, né? Isso cria uma certa confusão, mas para justamente mostrar que não começou em 7 de outubro. E acabou de ser lançado o Diários de Gaza, A Memória é uma Casa Indestrutível, que são textos de 14 escritores palestinos, né, que enviaram os textos em árabe, num contexto de deslocamento forçado, embaixo de tenda, embaixo de bombardeio. São 14 vozes da Palestina, e eles vão... E que cobre os 3 primeiros meses do genocídio. Esse é o volume 1, logo vão sair os próximos volumes, então cada volume contempla um período desse genocídio. O primeiro é A Memória é uma Casa Indestrutível, que foi os primeiros meses, o impacto de perder a casa, a questão do deslocamento, mas são palestinos que estão lá vivendo sobre bombardeios, muitos, inclusive, não sobreviveram, e cada texto, por exemplo, começa com uma mini biografia de cada um, inclusive dos que sobreviveram e dos que não sobreviveram. Acaba de chegar esse Diários de Gaza. Eu traduzi esse livro, foi um trabalho muito difícil, eu digo que eu também morri 1000 vezes para concluir, porque a gente morre mesmo, morre. É muito difícil você ler o texto e saber daqui a uns dias que a pessoa que deixou esse texto já não está mais entre nós, enfim, né? Então, são essas... Agora que eu voltei, me permite só um comentário, eu não gosto de interromper entrevistado, mas quando bombardearam Beirute, já atingiu a sede do Hezbollah, eu estava ao vivo para o Irã e o Ankara perguntou, tá também um susto, né, pela pergunta, né? Estou acostumado com tanta pessoalidade, como é que você se sentiu? Aí eu, posso ser sincero, não? Falou, fica à vontade, eu falei, senti vergonha de estar vivo. Vivo é seguro. Aí ele deu um silêncio, ele mudou a pergunta e a entrevista continuou. Só te devolver que é um sentimento muito comum isso. Sim. Bem isso, Bruno. E assim, eu digo assim, é o mínimo, né? E assim, mesmo em sofrimento, dizer, mas é o mínimo que eu posso fazer quando as pessoas perguntam, mas como é que eu posso ajudar? Dentro da minha área, eu estou trilhando o meu caminho, né? Dentro da psicologia, dentro da literatura, mas assim, tem N formas, cada um dentro da sua área, né? Pode buscar alternativas. Então, assim, é uma pequena contribuição, né? De traduzir tentar traduzir, porque a gente nunca consegue traduzir 100%, né? De tentar traduzir essas dores todas que chegam para nós. Eu vi que teve gente que perguntou aqui qual que é a editora. É a editora Tabla, que é uma editora focada em Oriente Médio e Norte da África. É isso, Rima. Então, a gente já vai agora encaminhando o programa para o seu encerramento. A gente agradece muito a tua presença e a participação aqui com a gente hoje. Então, fica à vontade para as últimas considerações e as últimas palavras. Muito obrigada, pessoal, de verdade, por esse espaço. Eu já estive com o Mohamed, acho que em outro momento, e eu só fui lembrar disso hoje, porque a gente fez tanta coisa, né, Mohamed, desde o 7 de outubro, a gente vem trabalhando diariamente, que eu já estou misturando tudo, os programas todos, mas assim, eu fico muito feliz de ver esse trabalho de vocês crescendo e florescendo cada vez mais. Eu acho que também é uma forma de Sumud, assim, de verdade, muito, muito obrigada. E contem comigo para o que for preciso. Rima, eu que agradeço, né, a tua presença, né, o teu, né, nos proporcionar
esse teu conhecimento, esse teu estudo, né, conosco e esclarecer toda essa questão, né, psíquica do que sofre o povo palestino, né, em todo esse período, né. Mas tem uma imagem que para mim me marcou, né, ontem e hoje, né, que é a volta de Gaza ao norte. Parabéns, povo de Gaza, mesmo com a casa destruída, vão se agarrar a essa terra e vão ficar para sempre. Dá vontade de dizer, eu vou dizer, chupa, sionistas. Desculpa, né, não sei se isso, né, vai incomodar, mas é exatamente isso. Povo forte, povo unido, povo guerreiro, a terra é deles, sempre será deles, não adianta. As imagens são fortes, a vitória foi palestina, é palestina e será palestina. Por isso eu quero encerrar a minha participação. Gente, Um abraço, últimas Rima. considerações, então. André, Mohamed, Bruno. Então, hoje nós tivemos uma presença muito legal da Rima, eu queria agradecer pela presença, uma conversa muito elucidativa, muito importante, né? Também é necessário também debater todo esse aspecto, né, da psique psicológica, né, das pessoas que são vítimas de um genocídio, das pessoas que são solidárias, enfim, todo esse contexto, toda essa conjuntura, né, que a gente vive, é preciso ter muita força mental para lidar com isso, é preciso ter muita tranquilidade e ser também um pouco, tem que ser racional, né? Porque, por exemplo, a gente vê cada coisa absurda aqui nesse chat, muita gente escrevendo besteiras, sionista, robôs aí da vida aí, de repente não tem qualquer tipo de empatia no coração, porque isso aí não é gente, nem bicho pode ser chamado, né? Não, mas a gente também vê É nossos isso. amigos, né, Lobão? A gente vê, por exemplo, que eu entro também em outros programas, eu vejo a Marroco, né? Sensacional, sempre me dá um oi, né? Isso é fantástico. O Caco, que é parceiro daqui do comitê, né? São várias pessoas que nos acompanham, né? E que também compartilham e divulgam e falam e levantam a bandeira. Né? Isso é que faz a gente levantar de novo, encarar mais um dia, mesmo com perdas, mesmo com danos, né? Psicológicos, financeiros, mas vamos lá que os palestinos lá fazem a parte deles, os palestinos cá precisam fazer a parte deles, e nós estamos fazendo, Rima. Lobão é palestino, né, com certeza, né, o Bruno, né, a Júlia, o Alan, né, Alan? Então somos todos palestinos, porque a gente está nesse barco, né, contra a injustiça, né, contra o sofrimento do povo oprimido, tanto aqui no Brasil como todo o resto do mundo. Desculpa, Lobão, ter te cortado. Imagina. Gente, último comentário, se eu puder, com muita velocidade. Até um tema que o Mohamed trouxe para o grupo editorial do programa, que é o seguinte: a última novidade do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é aderir àquele protocolo absurdo que associa combate ao nazi-sionismo a antissemitismo. Então, o Mohamed colocou aqui no grupo uma orientação para quem tiver interesse em criar uma pressão pública sobre o governo de Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Então, tem um passo a passo aqui. 1. Vá até o perfil @EduardoLeite45, deve ser no Instagram, da rede do Zuckerberg. 2. No primeiro post da página, comente que estamos indignados com a tentativa de criminalização de protestos pró-Palestina. 3. Por favor, compartilhe essa ação nos seus stories. Se puder, por favor, compartilhe essa ação para pessoas que você conhece, de forma a aumentar o engajamento, apesar de sofrermos censura da plataforma. É verdade isso. Aí tem uma retranca aqui. A estação é um apoio aos nossos colegas que estão se manifestando hoje em Piratini contra a assinatura da adoção
da definição de antissemitismo segundo a Aliança Internacional de Lembrança do Holocausto, na tentativa de criminalizar manifestações em apoio à causa palestina. Compartilhem. Chamada governador, não se junte ao nazi-sionismo, respeite a liberdade de expressão. Só lembrando, eu não quero falar missa para o vigário, está aqui o Mohamed que não deixa mentir. No Brasil, a maior comunidade palestina está no Rio Grande. Então, ainda por cima, é uma afronta a maior base de famílias de origem palestina no Brasil. Tem mais no Rio Grande que no Mato Grosso do Sul, que no Recife, que tem muita gente, que em Manaus, que tem muita gente, que no Rio, que tem muita gente, que em Florianópolis, que tem muita gente, que no Paraná todo espalhado tem muita gente. O Rio Grande tem mais que esses estados todos. Então, era bom alguém chegar no governador de forma um pouco mais séria e lembrar para ele que um ato administrativo não substitui a forma da lei. Como o jurídico da FEPAL está em livramento, e o advogado Nasser Judé é uma fera na defesa do direito do povo palestino, eu não tenho a menor dúvida que isso vai repercutir. Tá bem, gente? Obrigado. Fico por aqui. Devolvo a palavra para o estúdio. Gente, alguém mais para complementar, fazer o encerramento, senão a gente vai já encaminhando para o final do programa. Mohamed, teu microfone. Desculpa. Eu só queria dizer que o TPI está em ação, né? Existem soldados aqui brasileiros que não participaram, né, dos quartéis do Brasil, foram servir lá em Israel, e quando voltarem, a justiça estará aguardando por vocês. O TPI, nós fazemos parte do Estatuto de Roma, e esses que foram servir em Israel e participar do genocídio, eles serão processados e presos. Viva a justiça brasileira! Ela tarda, mas não falha. Né? E outra coisa que eu li há pouco foi no Haaretz, né, que o acordo de reféns ele estava pronto em dezembro de 2023. Passaram-se 12 meses, segundo o Haaretz, de massacres, destruição, inclusive morte dos reféns israelenses, ao gosto da extrema-direita e do seu Benjamin Netanyahu, que devem ser presos, que devem ser julgados e condenados. Obrigado. Valeu, Mohamed. Então, gente, encerrando essa edição de hoje, a gente espera vocês no nosso próximo episódio aqui no canal. Lembrando, de novo, né, compartilhem o programa, deixem um like aqui no vídeo dessa transmissão e sigam nos acompanhando nos canais em que já retransmitem. Também tem o nosso Pix, de novo, né, sindasp@gmail.com. Qualquer colaboração ajuda muito. Como diz aqui, seremos milhões. Então, por favor, qualquer valor que vocês puderem contribuir. A gente tem uma equipe grande, e aí eu vou ler agora aqui. A nossa produção técnica e jornalística conta com Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas, e a gente também conta com a participação do Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aí na tela, acima do Mohamed. É importante dizer que Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da Revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ISTEP. Um abraço e até a próxima. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.